Tem gente que passa a vida inteira tentando matar uma dor que nasceu antes mesmo de aprender a falar. Você vê o viciado e pensa: falta de caráter. Mas o que você não viu foi a criança que ele foi, a que apanhava em silêncio, a que se escondia no quarto ouvindo os pais se destruírem, a que aprendeu cedo que sentir era perigoso. O vício não é sobre prazer, é sobre fuga. É o alívio químico de uma dor emocional crônica. É o anestésico que a pessoa usa para continuar existindo. Não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. Essa frase não é só brilhante, é a chave. É de Gabor Maté, um dos únicos médicos do mundo que tem coragem de dizer o que ninguém quer ouvir. O vício não é o problema. O vício é a tentativa de resolver o problema. Sabe aquela garota que se automedica para conseguir dormir? Aquele cara que vive colado no celular, no álcool, no sexo, na comida, em qualquer coisa que faça ele esquecer de si mesmo por 10 minutos? Não são fracos. São sobreviventes. Sobreviventes de infâncias onde era mais seguro reprimir a dor do que pedir colo. De famílias que batiam, gritavam ou simplesmente ignoravam. Esse vídeo não é para julgar. É para entender. Para olhar para o vício com os olhos certos e ver o que está por trás dele. Traumas invisíveis que moldam destinos. Se você chegou até aqui, prepare-se. A gente vai mexer em coisas que ninguém quer tocar, mas que precisam ser ditas. Algumas feridas não deixam sangue, deixam padrões. O menino que não chora vira o homem que não sente. A menina que cuidava da mãe deprimida vira a mulher que vive com culpa por descansar. A criança que cresceu tentando agradar para sobreviver se torna o adulto que não consegue dizer não, nem às pessoas, nem aos vícios. Gabor Maté diz: quando não somos vistos, não aprendemos a nos ver. E quando não aprendemos a nos ver, passamos a vida buscando formas de escapar de nós mesmos. As pessoas acham que trauma é só violência, grito, estupro, guerra. Mas não. Trauma também é o que não aconteceu, o toque que faltou, a presença que não veio, a mãe que estava ali, mas vazia, o pai que sustentava a casa, mas nunca olhou nos seus olhos como se você realmente existisse. A ausência, quando se repete, se torna forma. O cérebro infantil, ainda em desenvolvimento, é altamente moldável, e ele entende rápido. Meus sentimentos não têm espaço aqui. Então essa criança aprende a calar a emoção. E o corpo, que não sabe mentir, guarda tudo. O trauma emocional crônico, especialmente nos primeiros anos de vida, altera o funcionamento do cérebro. Isso não é metáfora, é neurociência. O córtex pré-frontal, que regula impulsos e decisões, cresce sob tensão. A amígdala, que reage ao perigo, vive em alerta. O eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que regula o estresse, se acostuma a operar como se o mundo fosse hostil o tempo inteiro. Não é drama, é estrutura. Agora pensa no vício. Por que alguém repetiria um comportamento que destrói o corpo, os relacionamentos, a dignidade? Porque por alguns segundos, aquela substância ou aquele comportamento faz o sistema nervoso parar de gritar. Por segundos, o corpo descansa, a mente desacelera, a dor afunda. E isso, para quem vive em guerra interna desde criança, é uma sensação de alívio tão rara que se torna irresistível. Maté escreve: as crianças precisam de um ambiente em que possam expressar livremente seus sentimentos e ser aceitas por inteiro. Quando isso não acontece, a dor que é negada retorna como compulsão. Não tem a ver com vício, tem a ver com abandono. Com um abandono sutil, repetido, banalizado. Crianças que foram alimentadas, vestidas, levadas à escola, mas nunca escutadas de verdade. Crianças que entenderam cedo que suas emoções incomodavam, que sua raiva era um problema, que sua tristeza era drama. E então elas se adaptaram, ficaram boazinhas, tranquilas, independentes, mas por dentro
guardaram uma raiva surda, um choro represado, uma necessidade não atendida que nunca deixou de doer, só mudou de forma. Você já parou para pensar no que acontece com uma criança que cresce sem um lugar seguro para ser ela mesma? Ela aprende a se odiar, aprende que sentir é errado, que depender dos outros é fraqueza. E então, quando adulta, cada vez que sente ansiedade, tristeza ou solidão, ela se culpa, ela se julga, ela se afasta. E é aqui que entra o vício. O vício não aparece porque alguém tem mente fraca. Ele aparece porque lá atrás a dor foi grande demais e ninguém ensinou como lidar com ela. E isso, infelizmente, é comum. O vício começa como um abraço e termina como uma prisão. Nos primeiros momentos, ele não te destrói, ele te acolhe. É como uma pausa no barulho interno, um botão de desligar. Por isso tanta gente volta para ele. Não porque quer se destruir, mas porque naquele instante é a única coisa que funciona. Gabor Maté escreve: o vício não é o problema, é a solução temporária para um problema muito mais profundo. Quando alguém diz, sou viciado em cocaína, o que ele não está dizendo, o que talvez nem saiba, é: sinto um vazio que não consigo explicar. Carrego um peso que não lembro de ter escolhido. Só quando estou chapado eu me sinto inteiro. O vício é uma adaptação, uma tentativa improvisada de regulação emocional. Porque quando você cresce num ambiente em que seus sentimentos não são acolhidos, você precisa dar um jeito de sobreviver a eles. A neurociência confirma: o cérebro moldado pelo trauma busca desesperadamente por dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Só que, com o tempo, quanto mais você usa a substância para gerar dopamina, menos sensível o cérebro fica a ela. Resultado? Você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo alívio. E o que começou como escape vira dependência. Mas o vício nunca foi sobre a droga, foi sobre a dor. E essa dor, muitas vezes, é tão antiga que a pessoa nem sabe mais de onde vem. Maté conta que, ao tratar usuários de heroína, uma pergunta simples mudava tudo. O que essa substância te dá que falta na sua vida? As respostas eram quase sempre as mesmas: paz, presença, conexão, um pouco de amor. Pessoas viciadas não estão buscando a substância. Estão buscando um estado de consciência que o trauma roubou delas. Estão buscando o que todo ser humano precisa: segurança interna, sentir-se suficiente, sentir-se vivo sem dor. E se o mundo emocional foi um campo minado desde a infância, não é surpresa que o corpo encontre maneiras químicas de sobreviver. É fisiológico, é psíquico, é humano. No fundo, o vício é um substituto emocional. Ele ocupa o lugar daquilo que faltou: colo, validação, segurança, escuta, paz. Quando uma criança cresce sentindo que não pode contar com ninguém, o cérebro dela aprende: preciso me virar sozinho. Mas se o sistema nervoso está em colapso, como ela vai se regular sozinha? Não vai. Vai buscar anestesia, vai buscar vício. E o que é mais cruel? A própria sociedade reforça esse ciclo. A gente aplaude o autocontrole, o desempenho, a produtividade. Mas quem nunca teve um espaço emocional saudável, vai viver buscando controle onde não tem e alívio onde não cura. O vício não é falha. É um código de sobrevivência, um pedido de socorro codificado como compulsão. Maté diz: a essência do trauma é a desconexão de si mesmo, e o vício é a tentativa de restaurar essa conexão, ainda que de forma destrutiva. Não é sobre drogas, é sobre a ausência de alternativas saudáveis para lidar com um mundo interno que nunca foi acolhido. O alívio se torna vício quando é tudo o que você tem. Você pode se livrar da droga, pode parar de beber, pode até bloquear o número daquela pessoa que sempre te destrói. Mas tem uma coisa que você não consegue largar: a sensação de que tem algo de errado com você. Essa é a droga mais forte de todas. Se chama vergonha.
E o efeito colateral dela é o silêncio. Aquele silêncio interno onde você sente que não merece amor, que não é suficiente, que ninguém vai te aceitar de verdade se te conhecer por inteiro. Gabor Maté é cirúrgico. As pessoas não se viciam em substâncias. Elas se viciam em evitar o desconforto de estar consigo mesmas. O trauma não gera só dor. Ele gera narrativa. Uma história interna que você repete sem perceber. Eu não sou bom o bastante. Sou um peso. Eu estrago tudo. E essa história vira identidade. A vergonha crônica não é um sentimento passageiro. Ela molda o eu. Ela cola na pele. Você não sente vergonha. Você é a vergonha. A criança que apanhava porque fazia birra não entendeu que estava com medo. Ela entendeu. Sou má. A que foi ignorada quando chorou não pensou. Meus pais estão sobrecarregados. Ela pensou. Sou fraca, irritante, exagerada. Essa lógica distorcida não é defeito. É mecanismo de sobrevivência. A criança não pode concluir que o adulto é o problema, porque ela depende dele para viver. Então ela assume a culpa, porque é a única forma de manter algum senso de controle. É irracional, mas necessário. Agora corte para a vida adulta. Você vê alguém sabotando o próprio relacionamento. Vê alguém aceitando migalhas emocionais. Vê alguém voltando para um vício que o destrói. E não entende. Mas por trás de cada uma dessas escolhas, há uma raiz comum. Eu não valho mais do que isso. Essa é a função da vergonha. Ela não te impede só de se curar. Ela te convence de que você nem deveria tentar. A psicologia já descreveu isso. Vergonha tóxica. Um estado crônico onde a pessoa se identifica com sua dor. É o oposto da culpa saudável, que diz, fiz algo errado. A vergonha tóxica diz, eu sou errado. Gabor Maté aponta que a sociedade, ao tratar o vício como falha moral, só reforça essa narrativa. Ele diz, quanto mais punimos a pessoa por se anestesiar, mais ela sente vergonha. E quanto mais vergonha, mais necessidade ela tem de se anestesiar. É um ciclo de ferro. E ele é invisível, porque ninguém vê a vergonha. Ela não grita. Ela se esconde nos detalhes, na dificuldade de receber um elogio. Não há riso automático quando alguém se aproxima demais. No impulso de fugir quando as coisas começam a dar certo. Quem vive com vergonha crônica constrói uma identidade de sobrevivente, sempre em alerta, sempre se auto-editando, nunca se permitindo ser vulnerável de verdade. E o vício entra como uma solução emocional, rápida, direta, intensa. Pelo menos ali, a vergonha cala. Pelo menos ali, a cabeça para. Pelo menos ali, a dor vira fumaça. Mas depois que o efeito passa, ela volta, mais forte. Porque agora, além da dor antiga, existe o peso da recaída, da culpa, do julgamento. E a vergonha sussurra. Tá vendo? Você é isso mesmo. Enquanto a raiz do trauma for ignorada, o vício nunca será curado. Só substituído. É por isso que quem larga a droga muitas vezes mergulha em compulsões novas. Trabalho, sexo, performance, relacionamentos destrutivos. Tudo para não sentir. Curar não é se livrar do vício. É desmontar a armadura da vergonha e reconstruir a relação com quem você é, além da dor. Se uma criança chora numa casa onde ninguém escuta, a gente chama isso de abandono. Mas quando milhões de adultos vivem emocionalmente desconectados, intoxicados e exaustos, a gente chama de vida normal. A verdade é dura. Vivemos numa sociedade que recompensa o trauma e pune a sensibilidade. Uma cultura onde ser produtivo importa mais do que ser humano. Onde sentir demais é visto como fraqueza. E se anestesiar é quase um rito de passagem. Você já notou que muitos vícios não são apenas tolerados, são socialmente aceitos? Vício em trabalho, vício em performance, vício em validação, vício em estar ocupado o tempo todo para não ter que se ouvir. A sociedade não só não combate esses vícios, ela os celebra.
Você é elogiado por dar conta de tudo, por nunca parar, por ser forte. Mas ninguém pergunta: a que custo? Maté aponta que a maioria das pessoas viciadas vive em sistemas onde a dor é banalizada, onde a infância é negligenciada em nome de metas, onde a conexão foi trocada por eficiência, onde a vulnerabilidade virou um risco reputacional. A pergunta que ninguém faz é: como alguém pode se sentir inteiro num mundo que incentiva a desconexão? A lógica social hoje é quase patológica. Trabalhe até adoecer. Finja que está tudo bem. E se doer demais, compre alguma coisa. Tome algo. Afogue no consumo. Você acha que o vício começa no beco com uma seringa? Não. Ele começa no comercial que diz que você só será desejável se usar tal perfume. Na escola que valoriza a nota, não a empatia. Na família que ensina que homem não chora. Vivemos numa fábrica de trauma silencioso e chamamos isso de civilização. A medicina tradicional ainda olha o vício como um problema individual. Mas a visão de Maté é disruptiva. O vício é uma resposta normal a uma realidade anormal. Realidade onde o toque foi substituído por tela, onde o tempo virou moeda, onde a infância virou agenda, onde estar presente se tornou luxo. E nessa lógica doentia, as pessoas aprendem que só têm valor se forem úteis, rápidas, fortes, resilientes. Mas isso é desumano. E o que é desumano, mais cedo ou mais tarde, exige anestesia. Olhe ao redor. As pessoas não estão só cansadas, estão desintegradas. Vivem dentro de si como quem vive num quarto trancado. E o vício, em suas 1000 formas, aparece como uma tentativa de respirar. Maté diz: o trauma não tratado não desaparece. Ele se manifesta em sofrimento, compulsão, doença e na forma como tratamos uns aos outros. Ou seja, o vício não é um desvio individual. É o espelho coletivo. É o reflexo de uma cultura que produz dor e depois culpa o indivíduo por tentar sobreviver a ela. O oposto do vício não é a sobriedade, é a conexão. Não conexão superficial, likes, grupos de WhatsApp, contatos salvos, mas aquela conexão crua, íntima, real, com você mesmo, com sua história, com sua dor não contada. E isso, para muita gente, é mais aterrorizante do que qualquer droga. Gabor Maté não fala de cura como algo milagroso. Ele fala como quem já viu milhares de recaídas e entendeu que ninguém se liberta fugindo da dor. A cura só começa quando paramos de lutar contra a dor e começamos a escutá-la. É aí que tudo vira de ponta cabeça, porque a sociedade diz: pare de usar. Mas o corpo grita: eu uso porque dói. Você não quebra esse ciclo arrancando a substância da mão de alguém. Você quebra esse ciclo quando a pessoa entende por que ela a segura com tanta força. Muita gente pergunta: como curar o vício? Mas a pergunta mais honesta seria: o que em mim ainda precisa ser visto, acolhido, respeitado? A resposta nunca está no controle, está no contato. Maté escreve que o trauma nos afasta do nosso eu autêntico, e o processo de cura é justamente o caminho de volta. Não para a versão idealizada de nós mesmos, mas para a versão rejeitada, esquecida, encoberta pela vergonha e pela adaptação. Essa versão ferida não precisa ser consertada, ela precisa ser reconhecida. A criança que um dia teve que calar o choro, virar adulta antes da hora, ser forte porque ninguém mais seria. Essa criança ainda está esperando alguém que diga: você não era o problema, você estava machucada. E esse alguém agora precisa ser você. A medicina da dor não é o remédio, é o relacionamento. Relação com o corpo, com a respiração, com alguém que escute de verdade, sem tentar consertar, diagnosticar ou calar. Maté defende uma abordagem baseada em compaixão, não punição. Em vínculo, não vergonha. Ele afirma: as pessoas se curam na presença de quem pode suportar a verdade do que elas viveram. Isso exige coragem, porque muitas vezes
A verdade do que você viveu é mais dura do que você mesmo queria admitir. Mas fugir disso é continuar repetindo o trauma de formas novas, com rostos diferentes, com substâncias diferentes. É continuar esperando que algo externo resolva uma ferida interna. Curar não é apagar o passado, é mudar a relação com ele. É sair da lógica da culpa e entrar na lógica da escuta. Quando você para de se tratar como inimigo, algo dentro de você começa a desarmar. Não de um dia para o outro, mas no tempo da verdade. E talvez pela primeira vez você perceba: você nunca foi viciado. Você só estava tentando se manter de pé com as ferramentas que tinha. A cura não é um destino. É o processo de parar de fugir de si. É aprender a ficar. E ficar, às vezes, é o ato mais revolucionário que alguém pode fazer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade por trás dessas palavras. Talvez uma dor que nunca foi nomeada. Talvez uma lembrança que você esconde há anos. Ou talvez apenas a sensação de não estar tão sozinho assim. Esse vídeo não foi feito para entreter. Foi feito para tocar. E se ele te tocou, se te fez pensar, sentir, respirar fundo, até que seja de dor, então ele cumpriu seu papel. E você, só por assistir até o fim, já fez algo enorme. Você deu espaço para uma conversa que o mundo inteiro tenta evitar. Mas se você sente que quer ir além, se essa mensagem faz sentido para você de verdade, você pode ajudar a manter esse tipo de conteúdo vivo. Se torne membro do canal. Além de apoiar esse trabalho, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, interações mais próximas e fazer parte de uma comunidade que não tem medo de olhar para dentro. Aqui, a gente não finge que tá tudo bem. Aqui, a gente escolhe a verdade. E se quiser deixar um gesto de gratidão direto, pode usar o Super Thanks aqui embaixo. É uma forma de dizer: isso fez diferença para mim. Mas saiba, só de assistir, de curtir, de compartilhar, você já está fazendo mais do que imagina. Você está espalhando uma mensagem que pode sim mudar vidas. Porque talvez o que cura não seja uma resposta. Talvez o que cura seja finalmente ser visto. Obrigado por estar aqui, de verdade.